Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim fazendo de uns tempos pra cá e eu até brinquei, né, do lixo ao luxo. Então eu vou mostrar para vocês hoje uma coisa muito interessante que dá pra gente fazer com este tonel aqui de 5 litros que vocês não vão acreditar. Olhem bem, esse, e olha o que a gente consegue fazer. É quase inacreditável, pessoal. Olha isso. Sim, pessoal, é uma bolsa. Olha que legal essa bolsa feita a partir daquele tonelzinho lá que a gente ia descartar, botar no lixo. Então vem comigo. Vamos lá aprender a como reutilizar esse tipo de embalagem aí na sua casa. Bom, pessoal, então vamos à lista de material. A gente vai precisar de um desses tonéisinhos que a gente compra, né? Com amaciante, com detergente. Eu compro aqui na minha cidade muito, é o sabonete líquido. Então é 5 litros, certo? A gente vai cortar nessa altura. E daí ele vai ficar assim. Certo? E daí aqui eu fiz com perfurador todos os furinhos. E depois vocês vão entender por que a gente precisa disso aqui. Então eu usei aqui, só vou mostrar de pertinho para vocês verem, o tecido 100% algodão, tá? E esse tecido que também é de algodão, ele é todo furadinho, ó. Ele é até meio elástico, tá? Esse tecidinho eu tinha em casa, eu não sei o nome dele. Mas não é obrigado a colocar, e no lugar do algodão cru pode ser feito com jeans também, né? Aproveitamento de perna de calça, fica bem bonita também. Ainda vou fazer uma assim aqui no canal para vocês verem como fica legal, tá? Então a gente vai precisar de 2 pedaços. De um lado a gente vai colocar o algodão cru e do outro lado o tecido furadinho. Não se detenham agora a anotar a medida, nada, que vai estar tudo aqui embaixo na descrição, vocês vão conseguir se entender bem direitinho, tá? Então, isso aqui vai ser o corpo da nossa bolsa, tá bom? Então, eu medi assim, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Que ela faça toda a circunferência, opa, é assim, tá? E eu deixei toda essa sobra aqui, pessoal, porque isso aqui vai aqui pra dentro depois, certo? Por isso que é desse tamanho um pouco maior do que é a circunferência do nosso pote, certo? Aqui eu fiz então pro bolsinho interno, todas as medidas na descrição, tá? Eu fiz aqui o algodão cru duplo e o mesmo tecido furadinho aqui, depois nós vamos fazer o bolsinho. Com a ajuda de uma canetinha eu fiz um círculo, que eu vou fazer ele arredondadinho, mas você pode fazer bem do seu gosto, pode ser quadradinho também, tá? Eu fiz ele um pouquinho mais alto, para que possa caber um celular dentro, tá? Para que caiba, né? Aqui é o fundo interno da minha bolsinha, tá? Então, o que eu fiz aqui? De um lado, o 100% algodão, no meio o furadinho e do outro lado, já com um corte central, outro 100% algodão. Esse vai ser o fundo interno, tá? Vocês podem perceber que ele é um pouquinho menor do que esse, mas a medida vai estar do retângulo do tecido mesmo, tá? Então, a medida vai ser a mesma. Mas na hora de eu riscar aqui, eu risquei, né? O meu pote bem justinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com vocês, ó. Com a caneta, né, o lápis, no caso, bem justinho, tá? E para fazer a parte externa do fundo, eu vou precisar de um lado cru e de um lado desse tecido furadinho, tá? Porém, quando eu risquei aqui, eu risquei com a minha caneta reta assim no pote, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, assim, ó. Então, a medida ficou maior, tá?
Uma vez que eu costurar as duas laterais do tecido maior, eu já vou prender no fundo, mas isso tudo eu vou mostrar passo a passo para vocês. Eu tenho aqui, então, 1 metro de tira furadinha e 1 metro de tira 100% algodão, que vai ser para nossa alça, tá? 1 metro. Aqui ela tá dobradinha, meio metro, mas é 1 metro. Então, nós vamos precisar de 2 guardanapos de crochê da cor que vocês quiserem, do modelo que vocês quiserem. Para esse tipo de garrafinha, a medida desses meus 2 guardanapinhos é 20 por 20, tá? Ó. Não fiz a receita, pessoal, que a intenção é de mostrar a bolsa, né? Mas o guardanapinho, para quem faz, é essa medida, 20 por 20, tá? E aqui a tirinha, né, da minha bolsa. Eu fiz ela toda em pontinho alto e ela tem 1 metro, né? Como as de tecidos que eu fiz. Essa aqui tá emendadinha, tá? Então, agora a gente vai começar a costurar as nossas partes. Ah, outro materialzinho aqui que eu coloquei, eu nem sei se eu vou usar ainda, tá, pessoal? São florzinhas, ó, de crochê pra compor alguma coisa ali na hora da gente montar. Talvez nem use, mas eu tenho, se eu não me engano, 14 florzinhas aqui, tá bom? Então, para começo, deixa eu separar aqui. Para começo, a gente vai pegar esta parte aqui, né? E nós vamos costurar, vamos se certificar o lado correto, ó. Esse é o lado correto. Então, nós vamos costurar o tecido furadinho para dentro e nós vamos unir apenas a lateral. Então, eu vou unir aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal, costurei a minha lateral. Eu passei 2 costuras e 2 zigue-zagues, porque essa medida é para uma sapatinha de costura e ela vai entrar aqui super justinha no nosso pote, a intenção é essa mesmo. Então, essa costura ela tem que estar muito forte, porque tanto esse tecido furadinho quanto o 100% algodão, eles são muito frágeis, né? Eles tendem a espuir. Então, a gente faz essas 2 costuras, 2 zigue para ficar bem forte, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui nossos 2 fundos. Esse é o fundo externo, tá? Pelo qual a gente vai colocar aqui. E como vocês podem ver, aqui é menor do que aqui. Então, a gente vai ter que dar uma adequada ali, tá? Então, em primeiro lugar, um zigue-zague, certo? Deixando um espacinho, né, aqui pra gente desvirar e poder estar fixando aqui no nosso fundo, tá? Então, primeiro o zigue-zague e aqui, deixa eu pegar um lápis aqui. Aqui a gente reserva uns 2 dedinhos para poder desvirar. Vou mostrar de pertinho. Então, a costura começa aqui, faz toda a volta e termina aqui com um espacinho de 2 dedos pra gente estar desvirando esse nosso fundo, tá? Quanto a essa parte ser maior do que essa, nesse trechinho aqui, ó, que é a lateral, né, do nosso pote, aqui a gente vai ter que fazer um franzidinho, tá? Então, uma vez já todo feitinho, eu até vou deixar, ao invés da abertura aqui, vou deixar a abertura aqui desse lado, eu já vou dizer pra vocês o porquê. Porque a gente vai medir o meio, tá, do nosso saquinho aqui do nosso pote, e esse meio ele vai dar bem aqui. Então, nós vamos aqui, eu já até marquei com alfinete, ó. Então, nós vamos localizar depois na hora de pregar meio com meio e franzir nesse trechinho aqui, que é as laterais, tá? Mas então, a princípio, vamos passar um zigue-zague aqui 2 vezes, costurar aqui 2 vezes também, para depois voltarmos e desvirarmos. E aqui, como já tem o furinho, eu vou costurar sobre a linha, vou cortar, né, um meio centímetro e vou passar um zigue e vou deixar esse fundo, que é o interno, já prontinho, tá? Então, eu vou costurar os 2 fundos e volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então aqui tá o meu forrinho interno, tá? Com a minha aberturinha aqui, eu já vou desvirar ele, ó. Esse aqui a gente já deixou ele prontinho.
mas ele é usado só lá no final, tá? Como a gente estava falando de fundo, né? Dos fundos da nossa bolsa, certo? Ó. Então, esse é o fundo, a gente ajeita aqui direitinho. Esse é o que vai aqui dentro, ó. Tá bom? Então, já vamos deixar ele separadinho aqui. E esse é o fundo externo, que a gente deixou uma aberturinha aqui do lado. A mesma coisa, passei 2 costuras reta e 2 zig, tá? Pra ela ficar bem resistente aqui. Então, agora eu vou desvirar. E antes, pessoal, da gente colocar esse fundo aqui, eu já vou deixar pronto o meu bolsinho, que ele também já vai ser depois costuradinho ali na lateral, ó. Essa aberturinha aqui não tem importância porque a gente vai fechar ela aqui na máquina, né, ó. Barrinha pra lá, barrinha pra cá, ó. Depois a gente ajeita bem aqui e passa a costura. Essa é a parte externa da minha bolsa, ó, tá? E nessas lateraisinhas aqui, ó, pessoal, meia quadradinha aqui, ó, é aqui que, nesse trechinho que a gente vai franzir a parte maior aqui do corpo da nossa bolsa, certo? Então, aqui eu já vou passar uma costurinha nela. E aqui o bolso, pessoal, eu também vou deixar uns 3 dedinhos embaixo, nessa parte que eu risquei aqui, ó, arredondadinha. E vou costurar todinho ele, e vou só desvirar aqui, daí já volto com vocês. Bom, pessoal, costurei o fundo, ó, passei uma costurinha aqui também. Costurei o nosso bolsinho, já botei a etiquetinha da senhorita coruja. E agora, então, a gente vai para a parte que eu considero a mais chatinha da nossa bolsa, tá? Então, a gente vai achar aqui o meio dos dois lados, o meio ao comprido, tá, pessoal? Então, aqui um meio e aqui o outro meio. Aqui eu já achei o meio, né? Certo? Então, o que que eu faço agora? Eu vou primeiro posicionar os meios. Então, a parte do tecido com furinho junto com a parte do tecido com furinho. Isso é muito importante, pessoal. Senão o forrinho de vocês vai ficar invertido, tá? Então, eu vou marcar aqui o meu meio. E o meu outro meio vai ser na minha costura, tá? Até aí, sem mistério. Agora eu vou marcar o meio das outras laterais aqui. Marco aqui. E marco aqui. Tá? Vou juntar o meu meio aqui com o meu meio aqui e vou marcar o meio da minha bolsa aqui nas laterais também. Então, a gente vai marcar os dois meios, né? Nesse sentido de cruz mesmo, ó. Porque a gente quer posicionar o nosso fundo bem no meinho. Ó. A mesma coisa aqui do outro lado. Meio com meio, ó. Então, aqui, pessoal,
não deu praticamente sobra nenhuma, ó, ele vai fechar bem certinho. Se no de vocês der sobra, aí a gente faz uma pencezinha, né? Mas não deu, ó, deu bem certinho nesse aqui pelo menos. Vamos ver nos outros. Ó, esse já deu uma leve sobradinha que a gente vai ajeitar aqui. De repente nem vai precisar fazer a pence. Todo esse alfinete com a ponta quadrada, ele quase não entra. Olha aí, ó. Bem tranquilo. Vamos fazer a mesma coisa desse lado. Isso vai variar, pessoal, da embalagem que vocês vão estar usando aí. Acredito que essa de 5 litros seja meio padrão. Por isso que eu vou passar exatamente as medidas para vocês, para facilitar, né? Então, aqui, já estamos fazendo a voltinha. O importante aqui é observar, pessoal, que ficamos com o algodão cru no mesmo lado do algodão cru. E aqui dentro, o tecido furadinho com o mesmo fundo, ó. Furadinho. Olha aqui, ó. Certo? Então, agora a gente vai lá na máquina de novo, passar uma costura. Lembrando que a costura anterior, ela aparece aqui, então eu vou botar um pouquinho do lado, pro lado de dentro, para que não escape. Vou novamente passar 2 costuras e 2 zigue-zagues. Já volto aqui com vocês. É muito fácil você se inscrever no canal da Senhorita Coruja. Vem aqui no inscreva-se, aparece ali inscrito. Vem aqui no sininho e marca todas, que você vai receber todas as notificações e fica por dentro de todo o conteúdo do canal. Muito obrigada! Então, pessoal, já costuramos o nosso fundo. Vamos desvirar aqui. Dar uma ajeitadinha. Certo? Agora, então, nós vamos vestir aqui o nosso potinho. E eu já volto aqui com vocês. Vou adequar ele aqui, que tudo indica que tenha ficado bem justinho, né? Então, vou acertar ele aqui e já volto aqui com vocês. Acertei aqui, pessoal. Então, a gente vai puxando, né? Pra ir vestindo ele aqui. E nós ainda vamos ter que tirar para poder costurar o bolso. Acredito que junto aqui não vai dar. Olha que legal, né, pessoal? Fazendo bem na medida é muito bacana, dá certinho. Ó, então agora aqui, a gente vira aqui pra parte de dentro. Olha aí que lindo que vai ficar. E já vamos medir o nosso bolsinho. Nosso bolsinho vai ficar do lado da nossa costura aqui, tá? Então, agora que eu vou ajeitar bem direitinho, pra ver aonde que a gente coloca. O bolso não pode ser muito pra cima, né? Ele tem que ser mais pra baixo, porque a gente for pôr ali dentro, não for cair, ó. Então, eu vou marcar ele aqui direitinho. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal, mas faltou acho uns 2 dedinhos para ele chegar lá no final, tá? Prendi com 2 alfinetinhos. Então, aqui é a posição certinha, agora eu vou ajeitar para ficar retinho. Vou novamente ter que tirar, né, porque eu não vou conseguir passar a máquina com o baldinho aqui. Então, vamos tirar e eu vou lá costurar o bolsinho e já volto aqui com vocês.
costuradinho nosso bolso, olha que amor ficou. Confesso que foi bem xaropinho assim, acertar ali na máquina, mas enfim. Aí agora aqui então, com uma linha de pipa, que é aquela mais resistente, né, mais grossinha, tá? Antes de colocar no nosso pote, a gente vai fazer um zigue-zague, tá? Começo aqui com um ponto arremate. Um zigue-zague não, pessoal, perdão. Um vai e vem assim mesmo com a agulha, chulhadinho, né, que chama. Que nós vamos depois poder ajustar lá no fundo da nossa bolsa bem certinho. Vou parar aqui, pessoal, que eu não botei muito fio e já vou vestir no baldinho aqui, já volto para mostrar para vocês a finalização. Pronto, pessoal, vesti novamente e vou indo. Agora vai, tô esperando parar a câmera de tremer. Pronto, pessoal, vesti novamente, sigo fazendo aqui o meu vai e vem com a agulha, né, o meu chulhadinho. E eu vou fazer isso, pessoal, até fechar totalmente aqui, ó. Porque ele vai ficar assim lá no fundinho, ó. Ó. E daí vai vir o nosso fundo em cima. Então, vamos arrematar ali. Geralmente, pessoal, eu faço o laboratório antes de fazer os vídeos, essa não. Então, a gente tá descobrindo junto aqui qual é a melhor forma pra gente tá fazendo. Agora eu ajeito o fundo bem direitinho. E depois, pessoal, eu vou colar esse meu fundo lá no buraquinho e daí vai firmar tudo, ó. Certo? Aqui a costura tem que estar ajeitadinha bem no meio antes dessa colagem. Certo? Então agora a gente vai partir para as alcinhas. Então as alças também não tem mistério, pessoal. A gente vai passar um zigue aqui nas laterais, né, para unir o algodão cru com esse tecido com furinho, o zigue dos dois lados, e depois vamos dobrar assim, e daí já vem aqui a tirinha, ó. Certo?